Salve, caríssimos considerados e consideradas! Tudo ótimo? Tudo ótimo? Gente, estou aqui para contar mais uma história para vocês. Agora a sessão Conta Aquela, né? As pessoas próximas de mim já nos conta aquela, né? Igual eu disse para vocês, a gente vai contando história, as pessoas vão relembrando momentos, vai ajudando eu a relembrar, né? O motivo aqui desse canal já disse pra vocês que não vai ficar fazendo graça, mas olha, a gente vai fazer graça, a gente vai fazer umas palhaçadas aqui, né? Mas é aquele bate-papo com vocês aí na casa de vocês, sentado no sofá, tomando aquele cafezinho, ou deitado na cama, assistindo uma história, né? Ou sentado na área, ou deitado na rede, né? Esse é o objetivo, né? Contar história, a gente tá batendo um papo, né? Trocando uma ideia, e vocês vão relembrando de coisas que aconteceu aí na sua igrejinha, que aconteceu na sua comunidade, que aconteceu na sua vida, né? E assim o canal vai indo, né? A gente sabe como começou, mas não sabe como vai terminar. E daí, como falar pra mim novamente, Nilson, conta aquela, conta aquela. Qual aquela? Aquela do irmão que a gente acha que o irmão saiu da igreja por causa desse fato, né? Gente, existem muitas coisas que levam a pessoa a trocar de instituição religiosa, né? As pessoas, né, de repente é desapontada com alguma coisa, ou a pessoa acha que não está recebendo, né, as graças de que realmente ele está buscando, que ele está precisando, e às vezes ele vai para outra instituição, né, para alcançar, né, esses seus objetivos, construir esse seu caminho, né? Não é errado, né, as pessoas procurar outra instituição religiosa, né? Deus nos deu a liberdade, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, né, de escolher o que a gente possa fazer da nossa vida. Mas ele nos orientou, olha, se você quer a salvação, você vai ter que fazer isso, isso, isso e seguir os ensinamentos. Nós somos livres, né? Deus nos deu liberdade para fazer o que bem quiser, né, da nossa vida. Mas ele nos deu as orientações para que, se a gente quiser alcançar alguns objetivos, tanto material quanto espiritual, a gente tem que seguir ali os ensinamentos, os mandamentos, né? Existe uma diferença entre ensinamentos e mandamentos, né? Ensinar a gente ensina, a pessoa aprende, a pessoa vai. Agora, mandamento, pessoal, é ordem, né? Cumpra-se, siga. Mas não é esse o objetivo, né, de fazer com um sermão religioso. Então, daquele fato, conta aquela, né? Falaram, conta aquela, né? E eu vou contar aquela. Gente, comunidade geralmente pequena, o padre vai de mês em mês celebrar a missa, o padre chega rapidinho e já vai embora rapidinho. Eu, quando eu fui morar no seminário, eu entendi como é a vida de um padre, né? Como existe poucos padres e muitas comunidades em volta, além dele atender a paróquia, toda a demanda administrativa da paróquia, toda a demanda de atender ali os fiéis, né? Atender a sua comunidade, ele tem que atender as igrejinhas de bairro, as igrejinhas de fazenda, da zona rural. E acontece, pessoal, às vezes, que o domingo de um padre, igual eu convivi dentro do seminário, gente, o domingo de um padre começa tipo assim, 5 da manhã. 7 horas ele tem uma missa numa comunidade, aí ele vai, quando dá 10 horas ele tem uma missa noutra comunidade, quando dá 3 da tarde ele tem a missa noutra comunidade e fecha a noite em outro lugar. Então é corrido, pessoal, é 4 missas num dia, assim, então às vezes o padre chega rapidinho, corre rapidinho, e às vezes a gente começa a criar, né, a comunidade começa a crescer naquele ritmo das próprias pessoas, né? Naquele tempo tinha mais dificuldade, né? Às vezes ficava até 60 dias sem ter uma celebração de missa. Então a comunidade caminhava meio por si só, né? Através da fé, através do ensinamento da Bíblia, de pessoas, né, que queriam dedicar um pouco da sua vida ao propósito da causa, né, do Evangelho, ia fazer o seu trabalho, né? E às vezes a gente não tem nenhum, tipo assim, um conhecimento de rito, né? Um conhecimento teológico,
a gente vai por aquelas nossas convicções e o que ensina a Bíblia, né? Então acontecem alguns fatorzinhos, né, que ficam engraçados, mas não é. Então aconteceu, tinha um senhorzinho na comunidade que eu congregava, que ele já estava ali mais ou menos com 70 anos. Gente, a missa dele era demorada, ele tinha dificuldade de visão, então às vezes ele tinha que pôr o óculos, tirava o óculos, limpava o óculos enquanto ele estava fazendo a celebração. A luz era meio longe, então ele tinha uma lanterninha para iluminar a Bíblia, né? Então às vezes tinha um para ficar iluminando a Bíblia para ele ler, né? E ele, Jesus, naquele tempo, ele, sabe, ele fazia todo um sermão. Ele ficava bravo com o povo, porque ele ficava lá na igreja o dia todo debaixo de um pé de manga e ninguém ia lá conversar com ele, sabe? Ele ficava cuidado com os jovens, porque os jovens iam lá, ou até com os irmãos de igreja, porque ia lá só no dia da celebração, no domingo, e às vezes ele falava, né? Os jovens não procuram os caminhos de Deus, né? Os jovens, daí, no dia que o pessoal aparecia lá, ele chegava chibata, né? Na chibata chegava e falava, né? E passo o dia inteiro aqui debaixo do pé de manga, vendo os jovens, as velhinhas, passar para lá e para cá, mas ninguém procura fazer uma oração. E as pessoas ajudavam muito esse senhor na comunidade, ia lá nos domingos, mas ele sentia essa carência, né? Começava a falar assim para ele, mas esse senhor aí, esse padre, né? Ele nem era padre, era missionário leigo, mas as pessoas não têm conhecimento, chamam de padre. Ah, esse padre aí não faz nada, fica debaixo do pé de manga aí o dia inteiro sem fazer nada. Ele ficava bravo com isso, e no dia do sermão, às vezes ele falava, né? Tem gente aqui nessa igreja que se morrer tem que ter 2 caixão, um pro corpo e um pra língua. O maior pecado do homem é a língua, é falar. Mas assim, pessoal, sucedeu então um fato curioso que num dia a celebração não era missa, era a celebração coordenada por nós mesmos ali. E daí, gente, esse senhorzinho, ele terminou de entregar a hóstia, todo mundo na fila, ele entregando a hóstia, e tinha um rapaz que ajudava ele, né? O rapaz ajudava ele e ficava segurando, né, o cálice ali, né? E daí ele entregando para os fiéis, né? Aí geralmente esse rapaz que ajudava ele, que não era sacristão, que não era coroinha nem nada, já um moço de idade, né? Era o último a comungar, né? Rapaz, o moço, ele recebeu a hóstia, já que chegou a última, né? Daí veio o ministro da Eucaristia ajudar ali, a hora que entregou a hóstia para ele, ele saiu, ele recebeu, já fechou o olho, virou logo perto do altar assim e ajoelhou, né? Bem de lado do senhorzinho. Bem de lado do senhorzinho. Gente, o senhorzinho, a hora que ele entregou a última hóstia, né? A hora que ele entregou a última hóstia, ele já com pressa, ele só virou assim para ir pro altar. Gente, a hora que ele virou, tava lá as pernas do fiel. As pernas do fiel tava lá ajoelhado, o fiel ajoelhado, orando. A hora que o senhorzinho virou, tropeçou nas pernas do rapaz, sabe? Tropeçou na perna do rapaz, diante da comunidade, ele deu aquele desequilíbrio, pai para lá, papai, já escorou lá pro lado da minha irmã já acudiu, ele não caiu por causa da minha irmã. O meu pai já veio também para dar um auxílio ali, porque quase que aquele senhorinho de 70 anos leva um tombo. Direito o senhorinho resolveu o trem e ele voltou para trás. O fiel tava ajoelhado assim, o fiel só olhou para ele assim, ó, para ver o que tinha acontecido, abriu o olho, olhou para ele assim, o velhinho foi e mandou a botina dele, sai para lá, tem outro lugar. Deu uma pesada no pé do moço e falou assim, vai para lá, tanto lugar para você ajoelhar, você vai ajoelhar atrás de mim. Não tem nada engraçado não, moço. A partir desse dia nós começamos a notar que aquele auxiliar não começou a ir na igreja mais, daí faltou um domingo, faltou 2 domingos, faltou 3 domingos. E quando tava um dia eu tava lá, nós tava lá na rua, quando ele passou, né, todo arrumadinho, no social, com a biblinha debaixo do braço. Fulano vai pra igreja hoje.
Só que quando ele chegou na esquina assim, ele virou para o outro lado, lá da igreja evangélica. Né? E não sei se foi esse o motivo, né? Mas ele se encontrou lá na igreja evangélica. Não sei se é esse o fato que aconteceu, se foi o motivo, ou se ele já tinha outros motivos, se isso foi a gota d'água, se isso foi o estupim da situação. Mas aconteceu que depois desse episódio, o irmão deixou de ser membro, né, da comunidade católica, né, e foi servir na igreja evangélica. Foi isso, né? Existem muitos motivos que levam a gente a mudar as orientações da nossa vida. Às vezes a gente está querendo há muito tempo, né? Só falta a oportunidade. Deixa eu conferir esse tempo aqui pro vídeo. Caracas, 10 minutos já. Mas é assim, pessoal, às vezes tem coisa que não é esse o real motivo, né? Mas tem coisa que às vezes a gente tá... É igual o carro estragado, né? O carro tá querendo pegar, mas tá faltando um empurrão, né? Tá faltando um empurrão, tá faltando ali um pingo d'água a mais para a bolha derramar. E acontece isso, né? E tem coisa que acontece na nossa vida que não é para mal, não. Depois, com o tempo, a gente entende, né? Às vezes tem hora que a gente quebra a cara assim, na hora a gente acha ruim, um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, depois de 5 anos a ficha cai. Se não fosse aquilo, né? Não teria mudado a minha vida, né? Não teria mudado o meu destino. Então eu agradeço, fulano, pelo aquele pontapé que você me deu. Eu te agradeço, fulano, pela aquela palavra bronca que você me deu, porque mudou o meu destino. No momento eu não entendi, mas hoje eu entendo, né? Às vezes tem essas coisas que acontecem, né? Tem hora que você vai numa viagem e o carro estraga, você fica xingando, tal. Depois, né, quem sabe é Deus te dando livramento de um acidente, quem sabe é Deus te dando um livramento de algo mais sério na sua vida e você não entende, mas depois você compreende, né? É o tempo que traz as respostas para as coisas. E eu não vou ficar falando muito aqui, porque o tempo de vocês também é precioso e eu não quero gastar muito tempo de vocês. Obrigadão, fica aí mais uma história. Agradeço vocês pelos seus likes, pelos seus comentários. E gratidão sempre! Gratidão, gratidão, gratidão!